Glória a Deus. Aleluia. Senhoras e senhores, meus amigos internautas, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Deus, o Criador do céu, da terra seca e do mar. Louvado seja o teu nome. Meus senhores e minha senhora, todos vocês que são evangélicos, tanto no Brasil e no mundo, o que pelo menos já ouviu falar, né, do evangelho, dos evangélicos. Vou dizer uma coisa aqui para todos vocês, e quero que vocês pesquisem o que eu vou falar aqui, para ver se eu estou mentindo ou não. Olha, quero falar para todos vocês sobre uma igreja aqui no Brasil, por nome Assembleia de Deus, né? Vou contar aqui para vocês, vocês vão me entender. Vou contar aqui a história que eu ouvi falar, como começou a Assembleia de Deus, né? Então, como foi que começou a história? Depois de Martim Lutero se espalhou aí as igrejas pelo mundo, e lá nos Estados Unidos, segundo o documentário que eu vi da Assembleia de Deus, tinha duas igrejas, a igreja dos negros e a igreja dos brancos, né? Aí o que acontecia, o que aconteceu? Diz o documentário deles que houve um grande avivamento que eles chamam de pentecostal, né? Porque eles baseiam quando Deus enviou o Espírito Consolador que Jesus pediu ao Pai para enviar para a igreja primitiva. E no dia de Pentecostes se cumpriu do Consolador que Jesus pediu a Deus para enviar para estar com a sua igreja na terra, né? Chegou na terra, em Jerusalém, né? Aí é conhecido no mundo deles, dessas igrejas pentecostal, de movimento pentecostal, que é assim que eles chamam. Então eles contam que houve esse movimento pentecostal lá na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Na igreja dos brancos, que eles se sentiram tão comovidos por aquilo, que correram até a igreja dos negros e se humilharam ao pé deles, pediram perdão a eles e lavaram os pés deles com água, né? Um gesto de humilhação. E aí diz que esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos, né? Tudo, até a cidade de Nova York também. Mas veja só para vocês entenderem que eu me orei em pé com isso, né? É porque eles contam no documentário que saíram dois missionários suecos, né? Sueco da Suécia, né? Que eram lá missionários da Igreja Batista na Suécia e vieram para os Estados Unidos para ouvir essa história desse mover que eles ouviram falar lá. E eles estando nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, disse que um jovem profetizou para eles dois que eles iam viajar por um lugar chamado Belém do Pará. E aí eles dois foram olhar no mapa para ver onde ficava Belém do Pará. A cidade de Belém do Pará ficava no Brasil, né? Belém do Pará é a capital do Pará, no Brasil. Aí eles vieram para Belém do Pará. Isso mais ou menos em 1908 ou 1907, por aí assim. E eles chegando no Belém do Pará, como eles eram batistas, foram se congregar na igreja batista, né? Que já tinha os missionários batistas implantado o Evangelho de Jesus aqui no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele ficou ali, e aí eles se dedicaram a pegar para os irmãos batistas a doutrina do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, né? Do avivamento pentecostal. Desde que eu fico curioso. Eu cacei na Bíblia Sagrada também, procurando ver
aonde Jesus deu essa instrução aos discípulos, mandando eles sair pelo mundo, pregando a doutrina do batismo com o Espírito Santo, né? Não foi isso que Jesus mandou pregar. Agora, quem ouve falar do Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho pregado, como Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, que pregou o verdadeiro Evangelho de Jesus para Cornélio e toda a sua vizinhança que estava ali, que eles ouviram a pregação de Pedro, todos eles receberam também o dom do Espírito Santo, do mesmo jeito dos irmãos primitivos de Jerusalém receberam, né? Vou dizer para vocês que está escrito em Atos dos Apóstolos esse acontecimento. Então, lá no começo mesmo aconteceu esses mover, né? De haver batismo com o Espírito Santo. Não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém também. Porque as Escrituras dizem também que o Espírito Santo é o outro Consolador que Jesus ia rogar a Deus para enviar para estar aqui na terra, preparando todos aqueles que ouviram falar do Evangelho de Jesus e que creem em Jesus, estão preparados, esperando ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é que me chamou a atenção esse negócio. Porque eu fui pesquisar sobre o país no mundo que não tem crença religiosa nenhuma. O país é a Suécia, né? Aí é que eu estou de orelha em pé. Como é que um país que não existe crença religiosa nenhuma nele saiu de lá dos missionários para fundar as Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Então vamos refletir isso. Peço a todos vocês, se vocês estão curiosos como eu para descobrir essas verdades, pesquisem também, pesquisem suas histórias, né? Porque se a Google não está me informando errado, eles estão contando a história errada, né? Esse povo da Assembleia do Brasil, estão contando a história errada, está mentindo aí, tem alguma mentira rolando aí, que rola no meio deles dois, no meio deles tudinho, como foi fundada a Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Porque se o pai deles, que já eram evangélicos lá, se saíram de lá como missionário para o Brasil, então eu dizer uma coisa para vocês. Lá era para ter, sim, alguma crença religiosa. Era para ter crente batista, era para ter, eles mesmos ter voltado a pregar o Evangelho de Jesus lá, fundar lá a Assembleia de Deus. Isso era para ter acontecido. Então vamos pesquisar, meus amigos. Se vocês não têm medo dessas coisas, se vocês acreditam no que eu digo é verdade, eu convido a vocês. Ou se vocês acham que eu estou mentindo, também convido a todos vocês para pesquisar essa coisa, para você ver. Porque, meus amigos, segundo as Escrituras, quem recebe o dom do Espírito Santo, né, que é chamado também na Bíblia o batismo com o Espírito Santo com fogo, que é o próprio Jesus que batiza, segundo João Batista, né? Ele recebe uma coisa chamada domínio próprio, outra coisa chamada amor. E o que eu vejo, minha gente, no meio desse povo, que dizem ser pentecostal, se entrar um doente no meio deles lá, eles descobrirem que a pessoa é doente tem algum efeito, aí diz logo, aí foi porque pecou contra Deus, Deus vai matar, vai morrer, vai morrer. Aí ele sai de fazer campanha, jejum, oração, para Jesus curar aquele irmão, aquela pessoa, restaurar a saúde, ou pelo menos ajudar a levar no hospital, essas coisas, na compra de remédio. Não, eles vão se reunir para acabar de matar aquele irmão problemado, por causa de uma defamação mentira com o nome do irmão, dizendo que o irmão está em pecado e está na igreja tomando ceia, vai morrer, vai matar, baseado na igreja de Corinto, né?
Mas Paulo ali não amaldiçoou a igreja de Corinto, ele foi ensinar eles como é que deveria se comportar diante de Deus, como era que devia ser arte, que examinar sua vida, fazer um exame de consciência na vida, para fazer uma reflexão, porque Paulo sabia que fazendo reflexão, pode dobrar o joelho e confessar para Deus que cometeu um erro, pedir perdão a Ele, porque Deus é fiel para perdoar, né? Porque a igreja de Jesus não é a igreja católica, não, que tem aquele negócio de confessar os pecados para padre. Pecado, Senhor, a gente confessa, é para Deus. Olha, o Senhor Deus sabe tudo que acontece no universo. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe até quando uma formiga está precisando se alimentar. Uma formiga, entendeu? Precisando se alimentar. Ele provê alimento para ela. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabe de tudo. Por isso, ora, Senhor Deus, conte seus erros para Deus. Se cubra de pano de saco. E eu convido mais a você, digo mais, se vocês querem frequentar uma igreja que ensine a palavra, em todas as cidades brasileiras eu entendo que tem igreja batista, não importa o ministério dela, né? Igreja Batista Canaã, Igreja Batista Betel, outro tipo de ministério. Mas procure um desses ministérios para vocês ir assistir os cultos, ouvir, aprender a palavra de Deus. Porque essa história de Assembleia de Deus, eu estou indo buscar em raiz, estou achando que essa história é mal contada, viu? Essa história desse missionário sueco, que vinha da Suécia fundar o Evangelho, a Assembleia de Deus no Brasil, sendo que na Suécia não tem crença religiosa nenhuma. Que Deus abençoe a cada um de vocês.